Olá, eu sou Ângelo Stanisky, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de batalha espiritual e nós vamos hoje conversar sobre dimensões espirituais. Começar a entrar um pouco no processo de compreensão, de aprendizado, o que é batalha espiritual em planos da dimensão, o que é terceira e quarta dimensão, como podemos alcançar isto pela palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina, nos fala, nos capacita, quais são as bases bíblicas e que de forma podemos fazer um bom combate em dimensões espirituais. Para isso Deus chama a igreja, para isso Deus chama seus guerreiros. E é isso que nós vamos fazer. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos orientar. Passamos as orientações, passamos as diretrizes daquelas pessoas que têm um processo de identificação, serão, vai gerar ali uma afinidade para essa pessoa poder se despontar no reino como se deve, como um verdadeiro guerreiro de batalhas em planos dimensionais, batalhas espirituais, que é o nosso foco, é o nosso objetivo, capacitar a igreja com informações, com diretrizes, e com certeza isso vai ser bom para o teu ministério, você que tem ministério de intercessão, guerreiro de intercessão, com certeza essa videoaula vai ser benéfica e produtiva para a sua vida, tá bom? Vamos começar agora a estudar sobre esse assunto, ok? Para nós podermos entender um pouquinho sobre batalha espiritual, é muito, nós precisamos ter uma primeira base, é saber o que é terceira e quarta dimensão. Nas últimas aulas, nós conversamos um pouco sobre isso. Terceira, como que funciona terceira e quarta dimensão? Vamos dar mais uma pincelada para tirar dúvida, tá ok? Vamos entender então da seguinte maneira. A terceira dimensão, basicamente, é altura, largura e profundidade. É esse âmbito onde nós nos relacionamos com pessoas, nos relacionamos com o nosso trabalho, com a nossa escola, com a nossa igreja. É um âmbito de linhas de relacionamento. É o plano da terceira dimensão. As entidades, os demônios, eles ficam na quarta dimensão, que é uma dimensão espiritual. Vamos dizer que eles ficam aqui em cima. Ó. Como que vai acontecer a influência dessas entidades? Eles precisam se conectar com os seres humanos pelos sentidos. São os sentidos humanos. É o caráter, temperamento, personalidade e individualidade. O que essas entidades vão fazer? Elas vão tentar manter uma espécie de comunhão, uma espécie de simbiose através dos sentidos das pessoas. Então, uma entidade, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a leitura do meu caráter, do meu temperamento, da minha individualidade e da minha personalidade, e ela vai tentar se conectar comigo sem que eu perceba. Ela vai tentar fazer uma conexão, uma simbiose, sem que eu tenha esse conhecimento. E através dessa conexão, dessa simbiose, é que ela vai promover, é que ela vai conseguir, a entidade ela sai da quarta e entra na terceira pela minha vida.
Nós tivemos a primeira videoaula identificando espíritos malignos. Nós tivemos uma boa aula sobre o espírito zombeteiro, tá certo? Espírito zombeteiro, espírito de confusão, espírito de fofoca, né? Espírito de discórdia, de difamação, de causar prejuízos morais, né? De tirar a boa fama das pessoas. Vamos dizer que então esse aqui é um espírito zombeteiro. Então ele precisa entrar no meu campo da terceira dimensão. Porque todo espírito ele vai precisar de uma base que é uma alma humana. Ele vai precisar de um ser humano para ele trabalhar. Então ele precisa se conectar comigo para que ele se expresse através de mim. Vamos dizer que esse espírito zombeteiro ele quer causar confusão na minha igreja. Então ele precisa se conectar com o meu temperamento, se conectar com minha individualidade e pior, eu vou ser aquela pessoa que vou propagar as impurezas, essa impureza energética, essa impureza vibracional no meu campo relacional e sem eu perceber que eu estou sendo influenciado, eu vou ser literalmente conectado. E uma vez que eu seja conectado com os meus sentidos, serei eu que vou propagar isso dentro da terceira dimensão. Eu vou fazer isso, ó. Então aqui nós temos a quarta dimensão. Aqui embaixo nós temos a terceira dimensão. Neste caso, eu sou esse catalisador. Eu vou catalisar, isto é, eu vou absorver e vou passar. Eu vou absorver e vou passar. Eu pego da quarta, pelos meus sentidos, e transporto para a terceira. Esta é a única maneira que as entidades têm de poder entrar no campo da terceira dimensão. E nós precisamos, os intercessores, aqueles que lutam pela sua igreja, aqueles que lutam pelo seu ministério, aquelas pessoas que lutam pelo seu bairro, pela sua cidade, essas pessoas elas vão ter que fazer uma leitura de que campo vibracional está acontecendo aqui. Quais são as impurezas que estão sendo liberadas no campo da terceira dimensão? Então nós precisamos sim identificar, sermos inteligentes, sermos espertos, sermos atentos, sermos ligados, conectados com a espiritualidade para a gente buscar interpretar qual é a impureza que está sendo propagada dentro da minha igreja, dentro da minha casa espiritual, dentro do meu ministério. Não tão somente aquilo que está sendo, aquilo que é poluído, porque existe uma poluição energética, né? E essa poluição energética nós temos que identificar ela. E a nossa função, literalmente, é fazer o trabalho da limpeza. Nós temos que limpar. Nós temos que descontaminar emocionalmente, energeticamente, no sentido vibracional. Quanto mais nós limparmos a nossa igreja, limparmos a nossa casa espiritual,
mais a nossa igreja ela vai ter a condição de liberar uma espiritualidade genuína. Então nós temos que constantemente estar nos limpando energeticamente de uma maneira vibracional, de uma maneira mental. Nós temos que conversar com nossos amigos, nós temos que estar conversando com os membros da nossa igreja. Se tem alguma pessoa que está desalinhada, emanando impurezas da quarta para a terceira, essa pessoa precisa passar por um processo de cura interior, passar por um processo de libertação, porque ela está canalizando impurezas negativas e está contaminando toda a nossa igreja, o nosso ministério. Então a nossa função é sempre estar mantendo aquele ambiente limpo, identificando, né, a nossa literatura, Caçador de Serpentes, Tratado de Batalha Espiritual, literalmente basicamente dentro dessa metodologia, é dentro da gente poder compreender, caçar a serpente que está ali contaminando e soltando do seu veneno dentro do nosso ministério. Nós sempre conversamos com os nossos amigos que a melhor estratégia do plano espiritual é estar oculto. É quando uma entidade ela permanece oculta e ela consegue liberar do seu veneno de uma maneira oculta, que quando a entidade ela é descoberta, literalmente não tem mais o que fazer com ela. Ela é vencida, ela é repreendida, né? Ela é sentenciada, ela é expulsa, ela é literalmente vencida. Então, nós temos que sempre estar orando para que aquilo que está oculto, escondido, venha à tona. Quer seja na minha vida, quer seja num campo mais coletivo, aonde está infiltrando, por onde está infiltrando, nós temos que sempre estar buscando. Os soldados, né, não podem ficar dormindo em posto. Soldados têm que ficar atentos e vigilantes, né? Os intercessores, eles são verdadeiros guardiões do seu ministério, da sua igreja. Então, a função é estar ligado, sim, e saber diferenciar uma espiritualidade, saber diferenciar a pessoa. Muitas vezes a pessoa que está contaminando a igreja, contaminando o ministério, com discórdias, com fofoca, com divisões, com brigas, com intrigas, com difamações, quer tirar a boa fama das pessoas, fala mal de um, fala mal de outro, enrola o outro, pessoas em confusões, e isso tudo traz ali muita contaminação. Então nós temos que realmente, né, pegar essa pessoa e trabalhar com ela em estado de alinhamento. Você está desalinhado, você está vibrando errado, você está contaminando, você está propriamente contaminada ou contaminado, e a sua contaminação interior contamina os demais. Então, quanto a isso, nós temos que estar assim, sempre ligados, sempre vigilantes, sempre atentos a isso. É basicamente isso que acontece da quarta dimensão para a terceira. Então nós temos que identificar o que está contaminando. Nós temos que identificar quais são as entidades que estão usando do temperamento, estão usando do caráter dos indivíduos. E isto é uma coisa que a espiritualidade negativa, que o plano negativo, nós vamos entrar na próxima aula com relação a isso. O plano negativo, ele é muito mestre em fazer isso. De que forma? O que o plano negativo vai fazer?
ele vai fazer a minha leitura, ele vai me estudar, ele vai ver quem é o Ângelo, qual é o temperamento do Ângelo, qual que é o caráter do Ângelo, qual que é a personalidade, qual é a sua individualidade, né? Se eu tenho o meu temperamento melancólico, então eles vão falar, ele tem um temperamento melancólico, então vamos investir para que ele fique frustrado, vamos investir para que ele fique desanimado, vamos investir, né, para que ele fique ali amuado, vamos colocar força, vamos colocar pressão para derrubar ele pelo seu temperamento. Então, ó, eles investem sobre o meu temperamento. Então, eles vão fazer, eles sabem disso. A espiritualidade negativa é uma briga. Eu sempre converso com os nossos amigos que é uma espécie de jogo de xadrez. É incrível, mas é literalmente isso. Onde um fica tentando anular o outro. É basicamente essa a função. A espiritualidade negativa faz uma espécie de jogo de xadrez, faz a minha leitura e tenta me anular. Eu identifico aonde está e por quem está e por onde vem a espiritualidade negativa e eu tento anular eles. Então é uma briguinha assim de gato e rato, é um verdadeiro jogo de xadrez, é um verdadeiro jogo de estratégia. Batalha espiritual é estratégia, batalha espiritual é algo assim fantástico porque tudo é sempre novo. É um aprendizado contínuo, onde nós continuamente estamos aprendendo, né? Então, quando pensamos que acabou tudo, vem algo novo. Aí, quando aquele algo novo é superado, aquele algo novo é vencido, aí vem algo novo de novo. Então, a espiritualidade, batalha espiritual é um conceito de estratégia muito grande, é um conceito de aprendizado contínuo, aonde nós continuamente estamos aprendendo e dentro desse aprendizado experimental, nós procuramos ali transmitir para os nossos companheiros, nossos amigos, essas experiências, fortalecendo, os preparando, né, para isso. Então é uma verdadeira, quem é inclinado à batalha espiritual sempre vai estar buscando entender e aprendendo. Batalha espiritual é um conceito muito de aprendizado, de estratégia. E conversamos sempre que às vezes nós entramos em batalha espiritual sem saber, às vezes quando nós nos vemos, nós já estamos no meio. É como se Deus falasse, nos colocasse na batalha e falasse assim, você vai aprender na batalha. E é algo muito interessante, né? Nós temos que estar sempre abertos para isso e sempre buscar entender. Falamos nas últimas aulas, o nosso padrão de comportamento é Gálatas 5. O nosso padrão de comportamento é Gálatas 5. Então, eu tenho que ver em Gálatas 5, a partir do versículo 22, os frutos do Espírito. Ó. Os frutos do Espírito é amor, então eu tenho que ter amor. Se eu estou emanando o oposto do amor, ódio, rancor, vingança, então eu estou errado. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse domínio próprio aqui é bom. Contra essas coisas não há lei. Então nós temos que ver dentro de nós o que nós estamos emanando. Se eu estou captando algo da quarta e pulverizando, acho que o termo certo é pulverizar. É como se eu coletasse da quarta dimensão e pulverizasse a terceira dimensão com toda a impureza. Então, se o meu caráter é um caráter de ganância, por assim dizer, dinheiro, vantagens e alguma coisa semelhante, o que vai acontecer?
Vamos dizer que essa espiritualidade vai fazer a leitura do meu caráter, ela vai ver vai fazer minha leitura de impureza. E como que é essa impureza? Porque, vamos dizer assim, a entidade, ela não tem bola de cristal. Ela precisa aprender pelo meu padrão de comportamento aquilo que eu sou. Então essa entidade, ela vai ficar de olho em mim durante muito tempo. E ela só me acompanhando e vendo a minha expressão de comportamento, a minha expressão de comportamento em público, a minha expressão de comportamento no meu particular, as minhas múltiplas expressões de comportamento. E pela leitura do meu padrão de comportamento, essa entidade identifica o que eu tenho oculto dentro de mim. É por isso que o nosso padrão de comportamento tem que ser Gálatas 5. É a nossa base, a nossa matriz. Então vamos dizer que eu sou uma pessoa gananciosa. Então, por dinheiro, no meu trabalho, vamos lá, o dito, né? Como tem ali, vou passar ali, vou puxar o tapete ali para nem pegar o lugar da pessoa. É uma ganância, né? Ou por ordem de dinheiro, ou nas minhas transações financeiras, as pessoas, eu demonstro um padrão de ganância. Então essa entidade vai fazer a leitura da minha ganância e ela vai aumentar em proporção. Isto é, se eu tenho uma porçãozinha de ganância em mim, que essa ganância ela é demonstrada em padrões de comportamento, essa entidade vai pegar essa porção e vai buscar aumentar em proporção essa ação de ganância que eu tenho para que eu me perca na minha ganância, para que eu prejudique os outros e eu acabe até mesmo sendo prejudicado, né? Porque se pela ganância eu prejudico um próximo, né? Eu sou, por assim dizer, insensível com o próximo, então isso significa, e se eu for insensível com o próximo, prejudicar o outro, eu já entro na lei da semeadura. Aí começa, olha aí, né? A avalanche de problemas vindo sobre minha vida, porque se eu prejudico o próximo por causa de ganância, eu estou semeando na lei da semeadura. E tudo aquilo que semeio, eu vou colher. Só que qual é o verdadeiro problema da lei da semeadura? Não é um problema, é uma solução no crente que não aprende a lidar com isso da maneira certa. Porque a semente, ela é muito menor do tamanho do fruto. Se nós pegarmos o tamanho de uma semente e nós olharmos o fruto comparado da semente, nós vamos ver que o fruto é infinitamente maior do que a própria semente. Então, se eu prejudico pela minha ganância, se eu prejudico o próximo, eu estou jogando na lei da semeadura. E a lei da semeadura é uma lei muito universal. Ela vale para todos. É como se Deus colocasse uma lei, estabelecesse um decreto e nem o próprio Deus se envolve. A lei da semeadura é um decreto que ela emana seu próprio poder. É uma sentença divina que emana seu próprio poder espiritual. Então não importa aquilo que eu semei, eu vou colher. Então se eu estou prejudicando o próximo de múltiplas maneiras, eu também vou ser prejudicado, só que de uma maneira muito maior. É aí que a espiritualidade negativa faz com que eu entre em prejuízo, faz com que eu entre em sofrimento. E daí, já aconteceu casos comigo de as pessoas virem conversar,
falar dos seus problemas, alguma situação ali, e o Espírito de Deus, para mim, fala, isso não adianta nem orar, porque isso aí é a lei da semeadura. Isso daí ele está colhendo aquilo que ele plantou. Ó, fez prejuízos a vida toda, agora está na hora dele colher. E a lei da semeadura, quando ela cobra, ela é implacável na sua cobrança. Aí o que eu falei para a pessoa, né? Eu falei, olha, não adianta orar pela tua vida, não adianta fazer campanha de jejum, porque isso que você está passando é fruto de um dia que você plantou. O que eu te aconselho, o que eu te oriento, é você mudar o curso da sua história, entrar naquilo que nós falamos genuinamente, uma conversão. E uma conversão é mudar o curso da vida. E mudar o curso da vida é começar a fazer o bem. Você fez o mal, fez o mal, fez o mal a vida toda. Está colhendo, colhendo, colhendo. Então você quer parar com isso? Comece fazendo o bem. Para você começar a colher aquilo que é bom. Então nós passamos essas orientações, e isso é muito claro para nós, isso é muito, muito técnico, então às vezes a leitura que nós fazemos das pessoas acabam, entrando nessa lei. E nós buscamos orientar as pessoas justamente sobre isso, sobre o que é uma lei da semeadura. Se lei de semeadura, muitas igrejas falam, semeia aqui, Então, elas estão certas, mas aquela semeadura que a igreja fala, semeia sua oferta aqui no nosso ministério, é parte de um todo, é apenas parte de um todo. Se nós olharmos para a lei da semeadura, ela é infinitamente maior, Quando você abre o conhecimento, abre-se um leque, nossa, é incrível. E nós, o crente, o cristão, ele sofre prejuízo porque ele não conhece leis espirituais. Se ele conhecesse essas leis espirituais, e leis, são decretos, se você se adaptar a elas, elas se adaptam a você. Então, o nosso probleminha é que nós queremos uma palavra profética, nós queremos uma palavra de vitória, uma palavra da bênção, mas eu não sei, ou eu nunca fui ensinado a eu interagir com a espiritualidade. E a lei de espiritualidade é isso. Se eu souber interagir com ela, ela vai vir sobre mim. Então, se eu semear o mal, eu vou colher o mal. Se eu semear o bem, eu vou colher o bem. Então, isso é interagir com a espiritualidade que muitas vezes as pessoas não nos ensinam, ou não nos querem nos ensinar, ou nos querem deixar cegos para isso. Então, muitas igrejas hoje não querem, talvez, dar o tempo, o seu trabalho, ou das suas horas, mas a lei da semeadura é incrível, E nós vamos agora entrar na segunda aula, vamos finalizar a lei da semeadura, mais um pouquinho só, mas vamos continuar com a batalha espiritual. A nossa base é a batalha espiritual, tá? Identificando o que é quarta, o que me conecta com a terceira e o que eu pulverizo aqui na terceira, que muitas vezes essa pulverização que eu lanço na terceira, eu acabo lançando uma semente negativa de prejuízo contra a minha própria vida, tá bom? Eu sou Ângelo Stanisky, se você tem gostado do nosso canal, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais, adquira nosso livro, nosso e-book Caçador de Serpentes, que com certeza você vai ser bem abençoado na sua vida, no seu ministério. Amém? Nós vamos entrar agora na segunda aula, sobre batalha espiritual. E na questão da lei da semeadura, o meu maior sonho é ver uma pessoa ofertando, é ver uma pessoa dizimando segundo a lei da semeadura. Isso para mim é algo que eu tenho para mim, que eu acredito que é possível. Eu acredito que é possível a pessoa saber aplicar a lei da semeadura na sua própria vida, colher tantos bens, colher tantos frutos bons diante desta lei de semeadura e ela começar a dizimar e começar a ofertar mediante a lei da semeadura. Eu acho que isso é possível. É um sonho, mas nós temos que ensinar e educar
O cristão é isso, o cristão tem que ser educado, tem que aprender. Coloca na sala de aula e fala assim, agora você vai aprender como que funciona essas leis espirituais, que vai ser bênção para a própria vida da pessoa, né? Vamos entrar agora na segunda aula sobre batalha espiritual. Acho que aquilo que eu queria falar sobre lei de semeadura, acabei falando agora, né? Que a pessoa semeie tantas coisas boas, faça tantas coisas boas, colha tantas coisas boas e dizime e oferte segundo a proporção da lei da semeadura. Eu acho que isso é um sonho possível e eu acredito que nós podemos alcançar ele. Amém? Fiquem na paz de Cristo e até a próxima videoaula.